Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos e irmãs, aleluia, inscritos do canal Comunidade dos Discípulos. Aqui quem vos fala é o seu irmão, aleluia, o seu amigo Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus! Eu acordei nesta manhã, meu querido irmão, pensando e conversando com o papai, pedindo a ele uma palavra para o meu e o seu coração. Aleluia! Porque vivemos dias tenebrosos dentro da nossa nação, em muitas áreas da nossa vida. Aleluia! Na área familiar, na área política, na área social, o que nós temos visto mais aí é a crescente aumento da violência na nossa nação, né? Mas também nós vemos aí o crescente aumento da corrupção dentro da nossa nação, pessoas, né? Aleluia, roubando, fraudando, fazendo as coisas aí, as escondidas, pessoas que já estão presas, pessoas que irão ser presas, né? Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus. E Deus, eu pedindo a Deus uma palavra, Senhor, dá uma palavra para que eu possa nessa manhã falar a cada coração, disse Senhor, uma palavra que seja ou de consolação, de exortação, de edificação para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra, meu querido irmão e irmã, que o Senhor me deu, está em Mateus, no capítulo 17, no verso 21. Meus queridos, aleluia, vocês sabem que eu fiz aí um vídeo, né, falando sobre a armadura de Deus, aleluia, e louvado seja Deus. E justamente hoje nesse outro vídeo aqui, já um vídeo depois de um que eu fiz sobre Deus não é bobo, né? Foi um vídeo que eu fiz agora anteriormente e agora estou fazendo este aqui sobre vai falar das castas, né, de alguns tipos de demônio que só sai com jejum e oração. Louvado seja Deus, porque penso eu, meu querido irmão e irmã, que nós estamos numa batalha espiritual. Louvado seja Deus, e esta batalha ela é ganha através da oração, através de uma vida de consagração, aleluia. E eu quero trazer aqui uma palavra que venha, aleluia, nos levar a orar mais por nós, pelo nosso próximo, pela nossa família e também pela nossa nação, para que Deus venha nos dar o livramento de todo o mal que há nas hostes celestiais, né? Nas regiões celestiais, aleluia, louvado seja Deus. Eu já orei, meu querido, mas assim eu gosto sempre de estar orando mais, da gente unir a nossa fé, porque a palavra de Deus, ela diz, o que é ligado na terra será ligado no céu, um que ou dois desligarem na terra será desligado no céu. Então nós temos que estar em unidade, em união, como diz a palavra de Deus, que um reino dividido ele não subsiste. Por isso nós temos que estar na mesma fé, no mesmo propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu peço perdão aqui, né? Eu estou na sala e vocês vão sempre ouvir o barulho de um carro, de alguém, o latido de um cachorro, tá certo? Mas que isso não tire a minha e nem a sua concentração daquilo que Deus tem a nos falar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai eterno, aqui estamos, meu Pai, novamente em oração na Tua santa e gloriosa presença e queremos tributar a Ti, ó Pai, a honra, a glória, o louvor e declarar que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Toma o primeiro lugar aqui, fala a cada coração,
Fala, nação brasileira, fala este irmão, esta irmã, fala este simpatizante, meu Pai, do Evangelho, que o Senhor traga consolo, esperança para a alma desta vida, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, como eu tenho dito, nossa nação está aí passando por um período difícil, por um período conturbado, aleluia. A gente está aí vendo, quem tem a percepção espiritual, está vendo aí que a nossa nação está passando por momentos difíceis e não é de hoje, meu querido. Nossa nação está aí já há algum tempo, alguns anos aí, passando por este momento, nessa batalha espiritual. Pessoas estão aí com a mente cauterizada, sendo enganadas, pessoas estão aí com a mente, fizeram uma lavagem cerebral aí, o poder de palavras, então as pessoas, muitas delas ficaram aí com a mente cauterizada e acabaram se engoldando com coisas que não eram para estarem aí, e muitas delas estão pagando um preço, presas. E tudo isso, meu irmão, é algo que o inimigo fez aí para destruir muitas vidas, muitas famílias. Infelizmente, a igreja do Senhor não percebeu, porque foi levada, foi levada ao engano, foi levada pela ganância de líderes religiosos que acabaram caindo na conversa de terceiros, e tem aí ainda dado continuidade a este engano. Muitos irmãos estão aí sendo levados ao engano, pessoas aí se dizendo evangélicas, usam o nome do Senhor, mas irmãos, não são evangélicos, não são pessoas que querem ter um compromisso com o reino de Deus, não são pessoas que querem ter um compromisso com a palavra de Deus, não são pessoas que querem uma transformação interior, porque se quisesse, meu querido, não vivia vivendo aí na mentira, no engano, na fraude, no roubo, porque aquele que quer um compromisso com Deus, meu querido, ele quer mudança de vida, ele quer uma mudança no seu interior, ele quer uma mudança de mente, quando a pessoa realmente quer um compromisso com Deus. Por quê? Porque quando a pessoa deseja um compromisso com Deus, ela deseja ser uma nova criatura para que ela possa então adentrar o reino de Deus. E essas pessoas estão usando apenas o nome do Senhor, estão usando apenas as ferramentas aí que ela acha apropriada para poder se eleger, a presidente da República, meus queridos, mas são lobos devoradores, que estão vestidos aí como cordeirinhos, mas são lobos devoradores, que querem o poder, e que quando estiverem no poder, se estiverem, porque eu creio que Deus não irá permitir, eles irão massacrar a você, eles irão massacrar a mim, eles irão massacrar a nossa nação. E cabe a mim e a você, como servo e serva do Senhor, estarmos orando para que Deus guarde a nossa nação, guarde o povo brasileiro. Amém, meu querido? Por isso eu quero convidar a você, através desta palavra, a se unirmos, a estarmos orando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, para nos guardar e nos livrar de todo o mal que o inimigo tenta contra a nossa nação. Louvado seja Deus. É por isso que esta palavra hoje ela vai falar algo, aleluia, especial. E nós temos que estar atentos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido, que essas pessoas que estão adentrando dentro das igrejas aí, pedindo oração a pastor A, B, C, D, aí para pastor abençoar a campanha eleitoral dele, presidencial, essa pessoa já está endemoniada. Essa pessoa está com espírito imundo na sua vida. E muitos não perceberam. Muitos não tiveram o discernimento para perceber que esta pessoa já está aí tomada por um espírito enganador. Porque as pessoas acham que é necessário
a pessoa manifestar, né? Mas, irmãos, existem demônios que não manifestam, ele age na mente, ele age no ser da pessoa. E aí você não percebe. Só aquele que tem o discernimento de espírito é capaz de discernir se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Louvado seja Deus. Então a palavra que nós vamos tratar hoje, ela se encontra em Mateus capítulo 17, aleluia, que vai falar de um jovem, um pai que apresenta a Jesus o seu filho, que estava endemoniado e que essa criança, ela muitas das vezes convulsionava, ela ficava em uma situação difícil, né? E nem os discípulos de Jesus puderam expulsar. E Jesus então vai questionar ali a falta de fé deles, né? Jesus vai explicar depois para eles o motivo pelo qual aquele demônio não saiu, ou aqueles demônios, né? Jesus vai tratar de castas. Ele vai dizer que há castas de demônio que só saem com jejum e oração. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Está no capítulo 17, no verso, eu vou ler o verso todo, irmão, começa do 14, né, até o 21, acho que em diante, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui, no caso a criança. E respondeu Jesus, o demônio. E respondeu Jesus o demônio, que sai dele desde aquela hora, e o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Então veja, meus queridos, que aparece diante de Jesus um pai que tem um filho que o demônio convulsiona, jogando ele no fogo, na água. E este pai disse: Olha, Jesus, eu levei ele para os teus discípulos, e os teus discípulos nada puderam fazer. E Jesus então vai repreender os seus discípulos, né? Vai chamar: ó geração incrédula e perversa, né? Até quando estarei convosco, e até quando vos sofrereis? Trazei aqui, né? Ou seja, olha, Jesus chama os discípulos de uma geração incrédula e perversa. Incrédulo fala da questão da falta, da pouca fé, né? Eles não terem fé suficiente para poder ali expulsar um demônio que estava atormentando aquela criança. E chama de perversa porque eles não, talvez, não buscassem o conhecimento, não estivessem aí para buscar o conhecimento de como tirar ali aquele demônio, né? Porque, meus queridos, e nos dias de hoje, nós estamos vivendo assim.
Quantos são os irmãos dentro da congregação que não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo, né, para perceber, para ver através do dom de Deus, quando uma pessoa está tomada por um demônio. Às vezes ela só tem a percepção quando aquele demônio se manifesta. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que nem todos os demônios vão manifestar. Eles agem na mente, eles agem na consciência da pessoa, e você às vezes nem percebe que aquela pessoa já está possessa por um espírito enganador, por um demônio que tem tomado a consciência, o ser daquela pessoa e levado aquela pessoa a praticar coisas horrendas, a fazer coisas horrendas, a praticar o que é mal. Você às vezes caminha com ela, ela parece bem, mas na verdade ela tem um espírito oculto. E só Deus pode trazer a revelação. No caso desse jovem era perceptível, porque o demônio jogava ele no fogo e jogava ele na água. E Jesus vai falar, né? A casta de demônio que só sai com jejum, oração e jejum. Ou seja, como servos do Senhor, nós temos que ter uma vida de prática de oração, mas também de consagração. Jejuar às vezes é necessário, porque nós estamos, como eu frisei no vídeo anterior, a um outro, depois, antes desse, que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Então nós temos que estar, meu querido, preparado em todo o tempo, porque nós estamos numa batalha espiritual. E muitas pessoas estão por aí. Você olha para elas, ela aparece bem, mas estão tomadas por um espírito enganador que age na mente dela e que muitas das vezes você não percebe. Mas se você pedir a Deus o discernimento de espírito, Deus vai te mostrar. Deus vai revelar para você que aquela pessoa está tomada por um espírito enganador que está agindo na vida dela para ela praticar coisas que não é do agrado de Deus. Quantas são as pessoas que muitas das vezes, tomada por um espírito imundo, mata o outro, fica na espreita para tirar a vida do outro, porque aquela pessoa já está dominada, a sua mente já está dominada por um espírito imundo, para ela ali tomar, né, e tirar a vida do outro. Ou seja, uma raiva. Aí o demônio vem e potencializa mais aquilo no coração da pessoa, até a pessoa ter que tomar uma atitude trágica, que prejudique o outro, que prejudique a si mesmo. Porque o demônio, meu querido, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Não se engane. Satanás, ele não é bonzinho, ele quer destruir a mim, ele quer destruir a você, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa nação. E se nós servos de Deus, não estivermos orando, nos consagrando a Deus, ele vai dominar. E me parece que a igreja do Senhor deixou o inimigo tomar território, deixou o inimigo tomar espaço. É por isso que hoje ele age como ele tem agido, porque a igreja deixou de fazer o que era primordial na obra do Senhor. Deixamos de evangelizar, deixamos de fazer as coisas de Deus a sério. Estamos fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que é dos nossos próprios interesses, quando na verdade éramos para nós nos preocuparmos em levar o reino de Deus às outras pessoas. Mas estamos preocupados com aqui, com agora, com este mundo, quando na verdade o nosso dever como um verdadeiro servo de Deus e serva do Senhor é anunciar o reino de Deus, para que as pessoas sejam libertas
do poder das trevas. E na política está cheio de gente aí dominada por espíritos imundos, enganadores, que estão aí muitas das vezes falando em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Não se esqueça que o diabo, ele se faz como anjo de luz, meu querido, para enganar. A palavra de Deus, ela fala isso para mim e para você. Ele se traja, né? Como um anjo de Deus, como um cordeiro, mas ele não tem nada de Deus. Ele é astucioso, ele é cheio de malícia, de engano. E nós temos que pedir a Deus, para Deus nos dar o discernimento e a gente orar e aquele mal que está na vida daquela pessoa sair da nossa vida, sair do nosso lar, sair do nosso bairro, sair da nossa cidade, sair da nossa nação. Nós não podemos deixar que o Brasil, nós não podemos deixar que a nossa família, nós não podemos deixar que os demônios venham dominar o nosso lar, a nossa mente, a nossa família, o nosso país, meu querido. A casta, ou seja, casta fala de vários tipos de demônio. Pequenos, grandes, potestades, principados, legiões. E isso a gente só vence orando, meditando na palavra, nos consagrando a Deus, pedindo a Deus discernimento de espírito, pedindo a Deus poder do alto para poder ter autoridade em nome de Jesus para repreender todo o mal. E o diabo está querendo destruir a nação brasileira. O diabo está querendo se apossar do poder do Brasil. Ele quer ser entronizado aqui. Mas nós, como servos do Senhor, não podemos deixar que o Brasil, que a nação brasileira seja dominada por uma potestade, por um principado, por uma legião de demônios. Nós temos que orar pela nossa nação. Não podemos ser escravizados, meu querido, por demônios, por pessoas que se dizem boas. Temos que estar orando. Você, eu. Não podemos nos deixar nos enganar. As pessoas, infelizmente, muitos líderes evangélicos se corromperam. Se deixaram tomar pelo dinheiro. Fácil, né? Mas Deus não se agrada. Aqueles que estão se corrompendo vão prestar conta com Deus. Aqueles que já se corromperam vão prestar conta com Deus. E que fizeram a cabeça de muitos irmãos. E aí, agora nós estamos aí numa encruzilhada. Porque o inimigo quer roubar o Brasil, quer saquear a nossa nação. E muitos irmãos estão aí dormindo, aplaudindo, quando na verdade nós deveremos estar orando e repreender o mal, meu querido. O mal que se mascara de bonzinho, o mal que vem de outras nações. Nós temos que nos libertar da escravidão espiritual, mas também da escravidão que tentam colocar na nação brasileira. Nós não podemos aceitar. É por isso que eu convido você a estar orando, a estar meditando na palavra, a estar se consagrando para que o Brasil seja um país, uma nação livre de todo o mal, para que a gente possa crescer, que o Brasil venha desenvolver e venha oferecer uma qualidade de vida melhor para todo brasileiro. Não podemos aceitar que demônios venham aqui e dominem a nossa nação. Temos que orar para repreender os demônios daqui do Brasil e os que vêm de fora. Em nome de Jesus. Mas para isso depende de mim e depende de você. De estarmos orando em o nome do Senhor Jesus.
E se nossa oração for sincera e verdadeira, Deus, ele vai nos ouvir. Meu querido, a oração, ela tem poder. A oração, ela move a mão de Deus. Quantos foram as nações aí que foram contra Israel no passado? E o povo de Israel orou e Deus deu livramento. Então eu acredito que aqui no Brasil existe um povo que ora, um povo que teme a Deus, um povo que tem compromisso com a palavra e com o reino de Deus. E eu convido então a você, a junto nós estarmos orando em casa. Agora nesse vídeo eu vou convidar a você a orar para que o mal saia da nossa nação, saia do nosso lar, saia do nosso bairro. Todo o mal, toda a casta de demônio, todo o principado, em nome de Jesus. E aí a gente vem todo dia, meu querido, isso tem que ser constante, na minha e na sua vida, uma vida de oração. Porque o inimigo, ele não brinca. Satanás, ele não brinca, meu querido. Ele vem destruir, e enquanto ele não destrói, ele não sossega. Mas nós temos que estar ali imbuídos da autoridade do nome do Senhor Jesus. A autoridade já nos foi dada. Basta a gente entrar com intrepidez na presença do Senhor. O véu foi rasgado e hoje ele nos dá autoridade através do nome de Jesus de entrar na presença de Deus e clamar a Ele em nome de Jesus. E eu convido você nesta manhã, para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos nossa vida mais uma vez, nossa família, nossa parentela, nós te apresentamos nossa cidade, nosso bairro, nós te apresentamos a nação brasileira. Pai Santo, em nome de Jesus, envia teus anjos aqui na nação brasileira, repreenda todo mal, meu Pai, toda obra do diabo, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tramado, tem maquinado, as ocultas, escondidas, meu Pai, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha frustrar os planos, os propósitos de Satanás contra esta nação, contra o povo brasileiro, que o Senhor venha, meu Pai, destronar, meu Deus, o altar de Satanás no Brasil, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Coloca por terra agora todo o mal, este demônio, esta casta de demônio, meu Pai, oculto, Senhor, ali em Brasília, que o Senhor repreenda, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Este demônio que está escondido naquele homem, ó Deus eterno, coloca por terra, repreenda em nome de Jesus Cristo, revela para a tua nação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, ó Deus eterno, que o Senhor venha abater este mal, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que foi armado, que foi planejado, que foi arquitetado dentro de uma sala, às escondidas, que o Senhor venha repreender, venha frustrar, em o nome de Jesus, Pai, dá ordem a teus anjos, guarda, meu Pai, todo o território do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, repreenda todo o mal, Senhor, vindo de dentro do Brasil ou de fora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão, irmã? Eu convido você a se inscrever aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos. Dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Jesus te ama e eu também, e glória a Deus.